Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Hoje nós vamos conversar sobre o feminino. O feminino hoje representado pela mulher, ok? Mas não necessariamente, você vai entender por quê. O Dia da Mulher já passou e de repente você diz, tá atrasada, né? Não, eu fiz questão de deixar passar o Dia da Mulher e trazer essa conversa nesse mundo terapêutico, nesse mundo de cura da alma, para a gente resgatar alguns aspectos. No Dia da Mulher é muito fácil falar sobre respeito, é muito fácil dar uma flor, é muito fácil fazer um agrado e é importante dar uma flor, fazer um agrado, agradecer essa mulher que está na nossa vida. Eu trabalhei com os meus alunos no Dia da Mulher e eu fiz eles se darem conta o quanto é a mulher na casa deles que toma as rédeas e que coordena e que faz as coisas. Um café da manhã, uma janta, uma roupa lavada, uma limpeza, uma mala pronta para viajar, e tudo isso eu fui resgatando e eles foram me dizendo, na grande maioria esmagadora, era a mãe, a irmã em alguns casos. Então, o feminino está muito presente na nossa vida. Nós viemos de um corpo feminino. Um feminino nos gerou. O útero nos gerou. Nós temos a Mãe Terra, que é representada pelo feminino, a terra, como que um útero, onde tem a terra é colocada a semente e ali brota. Nos dá o alimento, nos dá a vida, assim como um serzinho, uma vidinha, um ser humano, um animalzinho, é colocado uma sementinha nesse útero e dali vem uma vida. Sempre no feminino, né? A fêmea, a gatinha, a cachorra, a cadela, a porca, né? A vaca, todos os animais no reino animal é esse feminino que dá a vida com o apoio do masculino, obviamente. O ser humano também é assim. Hoje nós temos várias formas de fertilidade e várias situações, né, relações homoafetivas e tudo mais, mas eu não vou entrar nessa questão. A questão é o feminino. E mesmo que você seja homem e está assistindo esse programa, dentro de você o seu equilíbrio é feito de 50% masculino e 50% feminino. Porque o seu equilíbrio é 50% o seu pai e 50% a sua mãe. Então todos nós que buscamos o equilíbrio, ele se dá através do masculino equilibrado e do feminino equilibrado. Porém, e com toda a propriedade eu falo isso, com toda certeza o feminino dentro de nós está em desvantagem. Por quê? Se a gente vai olhar para a história, 100 anos atrás, a mulher era comprada junto de um boi, de um porco, de um pedaço de terra e de um escravo. A mulher era vendida pelos seus próprios pais. Os próprios pais, eu digo os pais agora para ser carinhosa, mas lembra que a mulher não tinha voz. Então não eram os pais, era o pai, era o homem, o chefe da família. Porque a mãe não tinha vez, não tinha voz, assim como a filha também não tinha voz, e era dada ou vendida para um casamento arranjado. Isso é quando estava bem bom, né? Quando eram famílias nobres. Famílias pobres, ou a filha era vendida, ou, enfim, era usada como escrava, né? Ela não tinha voz, ela não falava. 100 anos atrás, a mulher não tinha alma, assim como os escravos. Olha que loucura. Né? Quem que fez isso? A igreja, né? A igreja acreditava que a mulher era como os escravos, não tinha alma. Por que eu trago isso 100 anos atrás? Se o nosso cérebro, ele ainda tem particularidades como o cérebro do homem da caverna,
que assim é, né? O nosso lado preguiça, o nosso lado sabotador, o nosso lado procrastinador, o nosso lado que não quer gastar energia, o nosso lado que a gente tem que fazer um esforço para a disciplina. Esse lado do nosso cérebro, que é o lado mais primitivo, é o cérebro lá do homem da caverna. Se nós ainda temos particularidades, neurônios, sinapses neurais, conexões neurais, que tem a ver com o homem da caverna, o que dirá 100 anos atrás, o como enxergávamos a mulher. Então é interessante observar, lá no fundo de cada mulher, quando eu faço terapia, o quanto a própria mulher tem crenças limitantes sobre ela mesma. E não é só o homem que nos discrimina, né? A energia masculina, o sexo masculino. Mas nós mesmas nos colocamos num lugar, muitas vezes, de indignas, de incapazes. A maioria esmagadora dos meus atendimentos são mulheres e a maioria dessas mulheres estão num processo de baixa estima, de culpa, de autojulgamento, de falta de segurança, um processo de insegurança instaurado profundamente, precisa ser validada o tempo todo pelos parceiros, pelos filhos, né? Processos de amor desequilibrado em relação aos filhos, aos parceiros, muitas vezes, por conta dessas feridas de carência, feridas de rejeição e de abandono instauradas dentro da mulher. Não que o homem não tenha, o homem também tem. Só que como na sociedade o homem tem preservado o seu lugar de força, ele acaba resgatando muitas vezes por conta dele. Consegue perceber que o homem, ele continuou com o seu grupo de amigos, ele tem o grupo que ele joga bola, ele tem o grupo que ele toma cervejinha. A mulher se isolou. Ela se isolou porque ela tem os filhos, ela se isolou porque ela teve que trabalhar fora, ela se isolou porque ela tem a casa, comida, roupa, louça, ela se isolou porque ela tem uma sobrecarga insuportável e ela não consegue tirar um momento para sair com as amigas. Isso sem falar de parceiros que não deixam. O que é isso? Um parceiro que não deixa ela vestir tal roupa? Um parceiro que não deixa ela sair com as amigas? Um parceiro que não apoia ela a fazer aquilo que ela quer. São indícios muito poderosos de bloqueios mentais e emocionais de que a mulher ainda tem que ser submissa. O homem precisa validá-la. O homem precisa dizer sim, tu pode fazer, ou não, tu não pode fazer. E quando a gente fala num discurso de valorizar a mulher, eu não estou trazendo um discurso feminista de que para isso precisa humilhar o homem. Porque, de novo, dentro de nós existe 50% masculino, o espermatozoide, e 50% o óvulo. Independente se nós somos fruto de uma relação entre papai e mamãe, ou se nós somos fruto, por exemplo, de um processo científico in vitro, mesmo assim vai precisar um óvulo e um espermatozoide, nem que esse espermatozoide tenha sido do banco de doação, que de doação não tem nada, né, porque a gente investe bastante para um processo assim. Mas é sempre, a vida humana sempre vem 50% de um óvulo, 50% de um espermatozoide. E é dessa concepção que a gente traz o elemento do equilíbrio. Então, eu sou o meu equilíbrio, o teu equilíbrio é 50% mamãe e 50% papai. E olhando para esse panorama, aqui tem vários processos terapêuticos que precisam ser considerados. O primeiro deles é: a minha vida vai fluir se eu estou em equilíbrio com esse papai e com essa mamãe. Se na minha vida eu ainda alimento julgamento em relação ao meu pai, julgamento em relação à minha mãe,
Na constelação a gente vê muito isso, eu sou consteladora também. Se a gente vê que eu tô fora do meu lugar de ordem na família, por exemplo, eu julgo meu pai e a minha mãe, eu critico meu pai e a minha mãe, ou em algum aspecto eu sou mãe da minha mãe, eu sou mãe do meu pai, eu mando eles, eu fico criticando, mas vocês são adultos, vocês ainda não se deram conta que tem que ser desse jeito, daquele jeito, então o pai e a mãe eles têm que agir do jeito que eu acho que eles têm que agir. Eu tô fora do meu lugar de força, porque eu sou a filha. E o meu lugar de equilíbrio é eu honrar essa mãe e a força feminina e eu honrar esse pai e a força masculina. Eu me colocar como filha diante desses dois. E assim eu vou receber a força deles, eu vou tomar, diz Bert Hellinger, né? Bert Hellinger usa esse termo que é muito forte, tomar a força da mãe, tomar a força do pai. É nesse tomar da força deles que eu vou ter sucesso na vida, que eu vou ter força, que eu vou estar no meu lugar de equilíbrio. E o meu lugar de equilíbrio é a energia da minha mãe que me dá a amorosidade, a ternura, o alento, a criatividade vem da mãe. O dinheiro fica com a mãe, né? A gente diz na constelação, o dinheiro fica com a mãe e o dinheiro vem com o pai. Por quê? Porque a mãe é criatividade, o pai é força para ir em direção à vida, o pai é movimento. Então, por exemplo, a prosperidade, né? Quando a gente faz uma conversa com o cliente que ele vem, por exemplo, querendo melhorar sua prosperidade, né? A gente vai olhar todos esses aspectos. E o primeiro aspecto é como ele se relaciona com a mãe e com o pai dentro dele. E se há o desequilíbrio, que desequilíbrio é esse? Porque se eu tô desequilibrada em relação à força masculina, meu pai, muito provavelmente eu não tenho força para ir em direção à vida e fazer dinheiro, porque o pai, o meu relacionamento com o pai é o movimento da minha vida. Então, uma pessoa que tá travada, que não faz movimento, que acredita que o dinheiro vem do céu, né? Tá, mas o que você está fazendo para ter mais dinheiro? Que projetos que você tem, que você quer colocar para o mundo? Porque prosperidade, dinheiro, finanças é um dar e um receber. Então eu tenho projetos que eu sirvo à humanidade e desses projetos que eu sirvo à humanidade, o dinheiro vem. Então não é que vem do céu, eu vou rezar para ganhar na loteria. Isso não existe, pode até ganhar de vez em quando. Só que, de novo, quantas pessoas ganham e perdem tudo num período de 4, 5 anos? Por quê? Porque o seu alicerce da prosperidade e da abundância não estão em equilíbrio. Então, cedo ou tarde vai perder. Quantas pessoas ali ganharam o Big Brother, e a gente encontra, né, no YouTube essas informações, ganharam uma bolada no Big Brother, 5 anos depois estão mais pobres do que antes do Big Brother. Por quê? Porque um alicerce profundo interno não estava resolvido, não estava cicatrizado, que é o seu equilíbrio da prosperidade, que tem a ver com a relação com o pai e a mãe. E o nosso feminino, o feminino da nossa sociedade, que não é só o eu ser mulher, né, ou o eu ser homem, o feminino da sociedade está em toda parte. Um homem também, para ser bem sucedido, ele precisa ter o seu lado feminino equilibrado. Senão não vai dar certo. Porque todos os dias ele é convidado nas suas tarefas, tem tarefas que precisa da sutileza, que precisa do cuidado, que precisa da escuta, que precisa da amorosidade. Uma pessoa que está em desequilíbrio no seu feminino, mesmo sendo do sexo masculino, vai ser um ogro que atropela todo mundo, inclusive ele mesmo, porque ele se fere, ele não tem o cuidado com o corpo. Às vezes processos instaurados, inclusive de obesidade, de comer demais, está relacionado ao seu desequilíbrio no masculino e no feminino. Por quê? Porque o cuidado com o corpo tem a ver com o cuidado com a vida. O cuidado com a vida é uma tarefa extremamente sutil vinculada ao feminino. É a mãe, é a mulher que carrega o bebê nos seus 9 meses, 38 semanas, até 42 semanas, né? Então percebe como que certas tarefas, o cuidado com o corpo, eu malhar, eu ter algum exercício físico, eu perceber que eu tô entrando, por exemplo, num processo de obesidade ou de sobrepeso, eu fazer alguma coisa, o jeito que eu me alimento, esse cuidado com essas tarefas sutis da vida, se eu tomo água suficiente, se eu tenho um sono de qualidade,
Tudo isso tem a ver com o meu feminino, eu sendo mulher ou sendo homem. Porque são pequenas tarefas, são tarefas sutis, que lá no final do dia, no final da semana, no final do mês, falam muito sobre você, se você está em equilíbrio com o seu feminino e se você está numa vida equilibrada. Né? Então hoje nós temos duas pernas, digamos assim, né? Eu quero trazer aqui para você. Tem mais, mas eu quero trazer duas pernas. A perna, né? O tripé, o pilar de um feminino ferido que a gente traz ainda das nossas ancestrais. Né? Mulheres que trabalhavam muito, trabalhavam exaustivamente, trabalhavam par a par com o homem e ainda tinham toda a lida da casa, dos filhos, da limpeza, da roupa, da louça. Eu sou fruto de uma mãe, né? Eu tenho meus 5.0 hoje, né? Mas eu sou fruto de uma mãe que não comprava quase nada no mercado. Que a carne estava na panela para a gente comer, mas ela tinha criado os pintinhos, dado o milho para os pintinhos, cuidado para os animais não comer, cercado aqueles pintinhos, os pintinhos cresceram, continuava alimentando até chegar ao ponto de matar aquela galinha, de cozinhar ela e depois ela tá ali na panela para a gente comer. Hoje a gente vai no mercado. Nem vou entrar no mérito da qualidade desse alimento, o que está entrando, o veneno, né, o lixo que está entrando dentro de nós e que nos causa ainda mais dano mental, emocional, energético, né, nos causa mais desequilíbrio. Nem vou entrar nesse quesito, mas também é um tema terapêutico, porque todo cuidado com a vida é um tema terapêutico, tá? Mas, por exemplo, a minha mãe, 70, 80 anos atrás, né, tudo que a gente comia, tudo que as famílias comiam, ou quase tudo, era fruto do que plantavam e do que colhiam. E tudo isso era cultivado e cuidado principalmente pela mulher. A tendência, né, das famílias, o que eu observo, né, das famílias patriarcais que eram organizadas, o homem cuidava da roça, isso quando a mulher não acompanhava o homem par a par na roça, e a mulher ainda tinha toda a demanda dos filhos, da casa, da roupa, da louça, da comida. Hoje o pão a gente vai no mercado pegar e às vezes espera para sair quentinho. No tempo da minha mãe ela fazia as fornadas de pão, de bolo, de bolacha, né? Então era um trabalho muito sofrido, era um trabalho muito árduo. Então era uma tarefa muito silenciosa de uma mulher que não tinha autoridade, que não era vista como sábia, né? Que não era consultada, porque ela não era vista como detentora de sabedoria. Né? Uma sociedade patriarcal é o homem que fala e a mulher que obedece. Né? A questão da obediência. Então, a gente vem de um mundo patriarcal com resquícios masculinos. E talvez hoje o porquê de tantas doenças e de tanto desequilíbrio, essa falta de cuidado com a vida que vem do feminino. Depois da Revolução Industrial ainda piorou, porque a mulher, além de toda essa sobrecarga, ainda foi trabalhar fora 8 horas, 10 horas, 12 horas, que nem os homens. E aí eu não preciso trazer o histórico, o porquê do Dia Internacional da Mulher, quanta luta para as mulheres trabalharem a mesma carga horária dos homens, para as mulheres receberem o mesmo tanto que os homens, afinal de contas, muitas vezes trabalhavam até mais. Tudo bem que a mulher não tem a força física do homem, né? A mesma força física do que o homem. É claro que o homem supera a mulher até pela sua, né? Pelo seu físico, pelo seu biológico, pela sua anatomia. Agora, muitos trabalhos que são mentais e que não exigem a força física, a mulher dá conta às vezes muito mais. Porque como ela dá conta das lidas da casa, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, ela cria capacidades neurais de fazer tarefas, várias tarefas. Então, a mulher ela é muito multifuncional. O homem não consegue. A gente tem aí na internet, né, alguns processos, inclusive, da gente rir, né? Da gente rir, assim, de comédia, de que o homem faz uma coisa, né? Tem uma brincadeirinha ali,
de que o homem cuida do leite, né? Hoje em dia não mais, mas enfim, tempinhos atrás ele cuidava do leite para ferver, para não subir, e ainda assim o leite conseguia subir. Ele só fazia isso e ainda assim o leite subia, né? O leite fervia para cima e sujava tudo. Então, o que isso significa? Significa que, e não é ser mais ou menos, ser melhor ou pior, são habilidades diferentes. Por exemplo, o homem tem mais habilidade no raciocínio lógico, é próprio do homem. A mulher tem mais habilidade na amorosidade, no cuidado. Por quê? Porque ela foi estimulada para isso. A nossa cabeça tem mais habilidade por conta dos estímulos neurais que foram dados, por conta dos caminhos neurais. Isso agora a neurociência nos traz, é pura neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro ele vai se moldando conforme os estímulos que a gente vai dando para eles. Então a mulher desde pequena ela foi estimulada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Entende? Então não é ser melhor ou ser pior. São processos históricos. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar a autoestima da mulher. Mulher, se você está aqui assistindo esse programa, você precisa ouvir o quanto você é especial, o quanto você é poderosa, o quanto você é incrível, o quanto você dá conta, o quanto você é abençoada, o quanto você veio para brilhar. Você precisa ouvir isso. E não só você precisa ouvir, como eu já te dou como tarefinha da semana. Quem me acompanha nos programas sabe, né? Geralmente eu dou uma tarefinha, um processo terapêutico. Essa semana a tua tarefa é olhar para o espelho, todas as manhãs no fundo dos teus olhos, dizer o teu nome e dizer o quanto você é incrível, o quanto você veio para brilhar, o quanto você pode, o quanto você dá conta, o quanto você é criativa. Diga isso para você, não espera que o mundo diga. Porque a gente tá tudo quebrado, em frangalhos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso emocional tá em pedaços, porque a gente fica esperando que os outros digam isso pra gente. Nós, mulheres, a gente fica esperando. Por quê? Fruto da onde? Fruto lá do passado, que a mulher não tinha vez, a mulher só tinha que esperar o que poderia acontecer com ela. A mulher estando mais nesse lugar de fragilidade emocional, a gente acaba registrando na nossa mente processos mentais e emocionais de rejeição e de abandono muito mais forte do que a figura masculina, do que o homem. Então muitas vezes a gente passa a vida ali alimentando uma dor, porque a mamãe falou aquilo, porque o papai falou aquilo, porque o papai não me deu aquilo, ele devia ter me dado, porque o papai não me deu e deu para o meu irmão. Aí a gente fica alimentando dentro de nós essas dores profundas que só nos levam a um câncer, nos levam a uma depressão, nos levam a um burnout, nos levam a crises de ansiedade, nos levam a tomar 10, 15 remédios. Desculpe o exagero, mas não é exagerado. É o normal hoje. Mas há escolhas alternativas, escolhas de olhar para dentro, para as nossas dores emocionais, para aquilo que nos trava, para aquilo que nos bloqueia, para aquilo que não nos permite ser libertas e felizes. A conversa de sermos felizes não é uma utopia. Eu digo isso de carteirinha. 2018 eu estava tomando medicação para depressão. A gente estava falando em se separar aqui em casa. 2020 eu estava nas terapias, já tinha começado a atender. E hoje eu sou fruto de que é possível ter paz sem medicação. É possível se equilibrar mesmo com os desafios. Eu tenho desafios também, de vez em quando dou uma surtada lá na escola, porque a cada ano que passa é mais difícil a educação. A cada ano que passa é mais loucura estar numa sala de aula e dar conta de 25, com famílias dando-lhe pedrada na professora, na escola, na direção, sem regra nenhuma, sem disciplina, tu chama a atenção, tu vai parar na cruz. Ainda bem que não tem mais a fogueira, senão eu já teria ido faz tempo. E muitos professores. Então estamos vivendo uma crise terrível de falta de disciplina. As famílias não dão mais conta. Em vez de chamar a atenção dos filhos, é mais fácil chamar a atenção da professora e da escola, porque eu não preciso olhar para ela todos os dias. Então, ao invés de chamar a atenção do meu filho, eu vou lá chamar a atenção da professora. Mas eu não me dou conta que o filho vai ser meu a vida toda. Tá difícil na sala de aula. Então, eu também tenho dificuldades. Muitas. De vez em quando eu surto aqui em casa com meu esposo. Surto, modo de dizer, né? Eu chego acabada da escola. Mas é isso, a questão é ter ferramentas para você se retomar e retomar sua paz. E o dia seguinte você tá em paz. Mesmo que o mundo esteja em guerra.
porque a paz começa dentro da gente. E eu te digo mais uma coisa, se você não está em paz aí dentro, o mundo todo pode estar em paz que não vai ajudar. Assim, da mesma forma, o contrário. O mundo pode estar em guerra, mas se você está em paz, você vai estar ajudando. Porque quem está ao teu redor também bebe dessa paz, bebe dessa serenidade, bebe dessa sabedoria, bebe desses insights de assertividade que te dá na vida, de clareza, de consciência. O que você precisa acreditar, mulher, é que você veio para isso. Então não te acontente com o turbilhão de coisa, não te acontente com o estresse, não te acontente com a ansiedade. Não é normal a gente viver infeliz. A gente veio para ser feliz, a gente veio para ter paz. Só que se normalizou a guerra dentro da gente, enfiando um montão de remédio. Não é normal, tem caminhos alternativos e naturais para a gente buscar a paz. Só que o sistema não quer. Porque não dá dinheiro para a farmácia, né? Para os laboratórios e tudo mais. Bom, não vou adentrar aqui nessa questão. Para concluir a nossa conversa, essa semana, mulher, olhe-se no espelho profundamente. Só você pode resgatar a sua autoestima. Claro que uma terapia te ajuda e potencializa muito, porque se a gente está sozinho nessa jornada, a gente não consegue ver saída. Se você conseguisse ver saída, você já teria visto, né? Então, muitas vezes precisamos de ajuda. É bem importante buscar essa ajuda. Agora, você vai poder se ajudar muito. Tem um livro que se chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, e é ela que dá esse exercício. Não é criação minha, não é mérito meu. Então, faça isso todas as manhãs. Olhe para o espelho, te olhe no fundo dos olhos, te elogie verdadeiramente, profundamente. Mas não o elogio aos olhos do mundo, o elogio que você gostaria de estar ouvindo das pessoas e que você não vai ouvir, mas você pode ouvir de você. Aquilo que você escuta do seu cérebro é reprogramação mental pura. Quanto mais o teu cérebro vai acreditando nessa verdade que você está dizendo para você, mais ele vai deixando de dar ouvidos para as inverdades do mundo. De que você é incapaz, de que você não dá conta, de que você veio para sofrer, de que você não tem condições. E todo o resto, né, de bloqueios que vão te deixando amarrada, infeliz, bloqueada. Então vamos olhar para essas questões e, acima de tudo, no teu coração, seja você do sexo masculino ou do sexo feminino, olhar dentro da sua alma e honrar os teus ancestrais, feminino e masculino, os dois juntos, em equilíbrio. Então faz isso agora por você. Fecha os seus olhos e diga: querido Pai, eu honro você e todos os seus ancestrais, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Imagine o teu pai colocando a mão dele no teu ombro direito e te dando essa força para ir em direção à vida. E agora olhe para sua mãe, dentro de você, e diga: querida mãe, gratidão, eu honro você pela vida, pela minha vida. E eu honro você e todas as suas ancestrais, seus avós, teus bisavós, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, todos os que vieram antes disseram um sim para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se algum de vocês tivesse dito um não, essa corrente teria quebrado. Era só um avó, um bisavó, um tataravô não ter nascido. Era só um casal ter dito que não. Teria quebrado essa corrente e eu não estaria aqui hoje. Eu honro todos vocês. E eu peço que me deem força para ir adiante. E me autorizem para fazer um pouquinho diferente. Respire fundo. E se você quer aprofundar nesse processo, as constelações sistêmicas são um caminho gigante para você aprofundar
nesses vínculos, nesses emaranhados sistêmicos do passado que talvez não deixam você ir adiante, não deixam você se libertar, prosperar, se amar, se sentir bem nesse corpo, se sentir bem nessa família, se sentir bem no planeta Terra, sendo quem você veio ser e sendo a sua melhor versão. Você merece, você veio para ser a sua melhor versão. Trabalhe sobre isso, lapide isso. É o seu direito. Um abraço no teu coração. Fique bem. E até o próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz.